E aí, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre algo complicadinho, algo que realmente mexe com muitas pessoas, né? Muitas pessoas que, né, são frequentadores de igreja e tudo mais, tem até receio, né? Um medo, por assim dizer mesmo, de ver determinadas passagens da Bíblia, porque pode estremecer a sua fé. Pode estremecer sua fé. Vamos falar um pouquinho aqui sobre passagens que muitas vezes dão pano para manga para que pessoas venham falar que Deus é mau, que Deus é um Deus tirano, é um Deus injusto e tudo mais. O que eu estou querendo dizer aqui? Daquelas passagens onde Deus manda matar, onde Deus manda matar, por exemplo, muitas pessoas, onde Deus acaba muitas vezes com cidades inteiras. E já parou para pensar? Se um dos seus mandamentos é não matarás, por que será que Deus poderia ter feito isso? O que será que está por detrás dessa ação que Deus toma, dessa ação que Deus muitas vezes pede para que pessoas que estão junto dele tomem essas atitudes? Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Fica ligado aqui no vídeo e bora lá começar, né? Então, se você pegar, por exemplo, né, a passagem de Sodoma e Gomorra, onde Deus devasta a cidade, né, e dá a oportunidade de salvar uma família, e ainda muitos dessa família acabam não sendo salvos porque acabaram, né, contrariando, não fazendo o que Deus pediu ali naquele momento, né? Ou se pegar, por exemplo, a passagem da Arca de Noé, onde, né, foi salvo apenas a família de Noé e um par de macho e fêmea de cada animal. Então, se tem a sua lei de não matar, como é que Deus pode fazer isso? Então vamos começar entendendo aqui. Deus, ele é a maior expressão que a gente entende de amor, de justiça, de humildade, de hombridade, de diligência, de castidade, enfim, de todas as qualidades que a gente pode entender como qualidades divinas. Ele é a maior expressão disso. Portanto, ele é a maior expressão que se tem de amor e de justiça. Agora vamos trazer isso para aqui para o nosso mais próximo da gente, né? Vamos trazer isso de amor e justiça um pouco mais próximo da gente. É muito simples de entender. Se você pegar, por exemplo, um pai, uma mãe, que geralmente é quando a gente escuta mais histórias do pai, aquele pai duro, aquele pai que é pura justiça mesmo, sabe? Principalmente a gente escuta muito isso, falar isso de pais que era da geração tipo de uns 50 anos atrás, 50, 60 anos atrás. Né? Pegar o meu avô, por exemplo. Meu avô era um cara muito duro, né? E ele era justiça pura, né? A ponto de dar a sua palavra e não importa o que aconteça, ele vai cumprir aquela palavra. E aí o que acontece? Uma pessoa que é assim, que tem a justiça, mas não tem amor, ou está em uma proporção extremamente desequilibrada, essa justiça acaba se tornando tirania. Em algum momento ela vai acabar se tornando tirania. E no caso, a gente vê os problemas que isso acarreta para a criança. Ela começa a ter complexos, começa a ter medo, né? Medo de interagir com pessoas, medo de repente de interagir por ver a figura do pai, com o sexo masculino, acaba tendo complexos de inferioridade ou até mesmo de superioridade, acaba adquirindo uma série de bloqueios que vão permanecer e vão ditar muitas vezes a forma como uma pessoa sente e age no seu dia a dia, na sua vida. E se a gente levar para o outro extremo, né, um pai, uma mãe que age pensando no amor, que na verdade
não é bem assim, né? O amor, para você exercer o amor, você primeiro precisa estar de posse da sua essência, da sua consciência, que é a nossa parte divina, aquilo que nós carregamos como uma semente divina em nós. Até vou deixar aqui, se você quiser entender um pouco mais sobre isso daí, sugiro que você acesse o card aqui para ver o vídeo de personalidade, essência e ego, que é que é a psicologia que compõe o indivíduo, né? Como o indivíduo se expressa aqui no mundo físico através desses elementos. Sugiro que você assista para poder se aprofundar um pouco mais nisso que eu estou falando agora. Enfim, então uma pessoa que é puramente amor, né, que faz tudo pelo filho, que não importa o que o filho faça, ele vai e, como diz aquela famosa frase, passa a mão na cabeça, né? O amor por si só que não é amor, mas ele acaba virando aquilo que é chamado de frouxidão. E por quê? Porque não tem a justiça. O amor e a justiça têm que estar juntos para que você tenha um equilíbrio e possa ter o melhor discernimento das coisas, né? E partindo disso, se Deus ele é a soberania, isso é a essência do próprio amor e da própria justiça, como é que pode então Deus mandar fazer aquele tipo de ação? Ou então executar aquele tipo de ação como fez em Sodoma e Gomorra? O que acontece? Novamente frisando, preciso que você assista o vídeo de personalidade essencial para você entender aqui. Porque o que nos compõe como indivíduos são esses três elementos. Então, o que acontece? Geralmente, quando Deus toma uma atitude dessa, é porque aquele povo, né, aquelas pessoas que compõem aquele lugar, que compõem aquele povo, elas já não têm mais uma conexão com Deus. A personalidade dela, o que é a personalidade? A personalidade é a sua cultura, os seus hábitos, os seus traços sociais, tudo que de alguma forma externamente você assimila e aquilo compõe a forma como você enxerga as coisas. E quando Deus manda executar um tipo de ação como essa, é porque as pessoas que estão ali já não possuem mais uma ligação, elas já não possuem mais a possibilidade de se reconectar com Deus. Lembra da religião? Religião vem do latim religare. Religare é religar com Deus. A pessoa já está tão tomada pelos seus elementos psicológicos negativos, lembra? O indivíduo ele é formado por personalidade, essência, que é a nossa parte divina, é onde nós carregamos toda a potencialidade divina que Deus tem, nós também carregamos através dessa semente que se chama essência. Só que para que você possa expressar todas essas qualidades assim como Deus expressa, você precisa acessar essa essência. Você precisa estar de posse disso para poder ter governo sobre todas as coisas, inclusive sobre si mesmo. E aí o que acontece? Essas pessoas já não têm mais essa possibilidade. Por quê? Porque estão tomadas pelo terceiro elemento, que é o ego. O ego é a razão da desgraça humana. O ego ele é a razão da desgraça humana. Por quê? Porque ali estão contidos todos os elementos indesejados que nós temos. Até nós escutamos em muitas historinhas, vemos em filmes e tudo mais, em desenhos, né? Quando a pessoa está diante de uma situação, aparece um diabinho de um lado, né? Geralmente do lado esquerdo, e o anjinho do lado direito. O que isso representa? Representa a nossa essência, querendo nos passar uma mensagem, e os diabos, o diabinho, querendo que nós tomemos uma outra decisão. E esses diabos, eles são representados pelo ego. O ego é todo esse conjunto de defeitos psicológicos que nós carregamos. Então, o ego, ele é esse conjunto de elementos indesejados que nós carregamos, que representa esses diabos que temos dentro de nós. Se você, por exemplo, você pegar muito na filosofia oriental, diz, né, que nós somos o nosso maior inimigo. Por quê? Por conta desses elementos que nós temos, né? Você já parou para pensar por que você tem determinados pensamentos que muitas vezes você não gostaria de ter, ou você tem determinados sentimentos que você não gostaria de ter? E tem a ver com esse elemento. Eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, porque eu já tenho um vídeo falando sobre isso,
que é a personalidade, essência e ego, e posteriormente um vídeo falando apenas sobre o ego. Mas aqui o que eu quero ressaltar é que a pessoa já está tão tomada pelo ego, pelos Zeus, pelo diabo dali, pelos seus diabos internos, né, esses elementos internos, que a sua personalidade não tem mais, ela não, porque a personalidade ela é um veículo de expressão, e a personalidade dela não tem mais condição de expressar a essência, de expressar isso que é Deus. Então é como se fosse cortado esse laço, e quando é cortado esse laço, a pessoa não tem mais possibilidade de se reconectar, de fazer aquele religare, ela já está totalmente tomada por atrocidades, por elementos realmente grotescos. Você pode ver que, por exemplo, se pegar no aspecto de Sodoma e Gomorra, lá era um lugar realmente assim, tenebroso. Pessoas matavam e morriam diariamente, sexo completamente desequilibrado, um meio que realmente não teve. Seria muito difícil sair alguém daquele meio que tivesse uma visão diferente daquilo que se vivia naquela época. É como se falasse assim, poxa, não tem mais o que fazer, vamos resetar isso aqui. E você pode ver que quando acontece esse tipo de ação, é porque já está nesse nível, já está num nível de perdição, vamos dizer assim, que não tem mais como reconstruir, não tem mais o que fazer. E por trás disso existe um princípio muito interessante. Vou até pegar uma passagem aqui para a gente dar continuidade, que é Lucas 13, 6 e 9. Então Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que ela ainda ocupando inutilmente a terra? E o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha adubo. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mande a cortá-la. O que quer dizer? Quando Deus antes de chegar naquele ponto, Deus ele deu inúmeras chances daquele povo dar frutos. Ele deu inúmeras chances daquele povo dar frutos. E geralmente ainda, antes de dar, como diz, a sentença final, ele ainda dá uma última chance para que a pessoa se arrependa daquelas atrocidades que ela anda cometendo. Porque se você pegar, por exemplo, esses assassinos em série, por exemplo, se você perguntar por que ele faz aquilo que ele faz, ele vai te dar todos os porquês, ele vai dar toda a razão. E se você olhar ali, se você falar, caramba, diante do que ele fala, ele tem razão. Por que ele tem razão? Porque o ego sempre tem razão, o ego sempre quer ter razão. Então o que acontece? Mas antes de chegar nesse ponto, Deus sempre dá a chance da pessoa dar os seus frutos. Por que ele manda cortar a figueira que não está dando frutos? Né? É justamente por isso, porque ela está tirando recursos que poderiam ser investidos, por exemplo, em outras plantações. Né? Está tirando água, energia do solo e tudo mais, tudo que necessita ali para que a planta venha a florescer e dar seus frutos, ela está tirando daquilo e não está dando frutos. Então, para que vai continuar com algo assim? E olha só que interessante, ainda por misericórdia, não é por punição pura e simplesmente, é por misericórdia, porque se continuar naquela forma de viver, a pessoa ainda vai se complicar ainda mais. Então Deus é ainda um ato de misericórdia, porque ele deu a vida, ele também pode tirar. Ele é o soberano. Mas por um ato de misericórdia, ele tira aquela vida, manda tirar aquela vida, né? E para que a pessoa não se complique mais e possa, de repente, recomeçar um outro trabalho, de repente, numa outra vida. Então ainda é um ato de misericórdia. E não é só isso. Como foi aqui tá bem claro. A
figueira não dá frutos, e ela está sugando ali os recursos que estão disponíveis e não está dando frutos. Isso é muito interessante. Nos leva aqui a uma outra parábola. Ó. A parábola dos talentos. Olha só o que o mestre fala no finalzinho da parábola. O mestre, né, a parábola dos talentos é aquela do... Deixa eu colocar aqui. É aquela... Só um minutinho. É aquela onde vem os servos, né, e o mestre do lugar dá os talentos para que eles multipliquem aqueles talentos. E olha só o que ele fala no final. O mestre ordenou que o talento fosse tomado do servo preguiçoso, daquele servo que decidiu enterrar os seus talentos, né? O mestre deu um talento para ele e ele, com medo, por conta dos seus bloqueios, por conta de vitimismo, por conta de uma série de coisas, resolveu enterrar o seu talento, com medo de perder e tudo mais, e não multiplicou aquilo. E aí o que o mestre fala? O mestre ordenou que o talento fosse tomado do servo preguiçoso e dado àquele que tinha 10 talentos, que era o maior, que era o qual o mestre tinha dado 5 talentos para ele. Ele foi lá, já foi multiplicando, já foi fazendo o que precisava ser feito, voltou quando o mestre pediu a prestação de contas, voltou com aqueles talentos. E olha só que interessante, ele voltou com o lucro daqueles talentos. E aí o mestre ficou com aqueles talentos? Não. Ele ficou com o lucro? Não. Ele só queria que ele trouxesse de volta, mas ele dá o lucro para que a pessoa faça ainda mais. Ou seja, quanto mais você está ligado ao reino, quanto mais você está trazendo frutos, ele não vai pegar a parte para ele, ele vai pegar e vai falar, toma mais para você. E aí ele fala, aquele que foi o servo preguiçoso, tira o talento dele. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Ou seja, você tira daquele que não está produzindo nada e dá para quem está produzindo bastante. Porque se daqui não vai sair fruto nenhum, não vai sair nada, para que eu vou continuar investindo meu tempo, investindo minha energia, investindo os meus talentos aqui? Não, tira daqui e dá para onde está produzindo. É a mesma coisa quando Deus manda fazer aquelas ações. Porque o que acontece? Além do fato de que você não produz, a pessoa que não produz, a pessoa que não é filho, que não escolhe ser filho, não escolhe ser do reino, por exemplo, não estou falando isso para ficar com medo nem nada, mas ela vai servir de trampolim, ela vai servir de energia, ela vai servir de alguma forma a quem está fazendo um trabalho sobre si, a quem está fazendo um trabalho para chegar ao reino, alguém que está fazendo um trabalho para poder conhecer isso dentro de si, que é a própria essência, que é a própria consciência. Então vai servir essa pessoa de alguma forma. Seja para mostrar, por exemplo, que nem muitos casos onde Deus manda matar e fala que é para mostrar o poder que aquela pessoa está exercendo. Vai servir para alguma coisa. Vai ter uma serventia, essas pessoas que não dão frutos. Essas árvores que não dão frutos vão servir para alguém. Isso é um princípio. Isso é um princípio. Então, quando chega nesse ponto, é porque já passou todas as chances que as pessoas ali tinham. Então, não é um ato de injustiça, porque a pessoa teve todo o tempo necessário para que não chegasse naquele ponto, para que ela pudesse se redimir dos seus pecados, para que ela pudesse se arrepender daquilo que fez e seguir um caminho diferente. Ela teve todas as oportunidades. E aí, quando não aproveitou as oportunidades, vai servir para escalar então outras pessoas. Vai servir para escalar filhos, pessoas que escolheram ser filhos filhos de Deus, vai servir de trampolim para essas pessoas. E isso é tão nítido que eu vou puxar até mais uma passagem aqui, que é a passagem... Então deixa eu pegar mais uma passagem aqui para a gente ver. Ó. Partindo dali, Jesus foi até a região
de Tiro e Sidônia. Uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha é cruelmente atormentada por um demônio. Ele não respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: Manda embora essa mulher, pois ela veio gritando atrás de nós. Ele tomou a palavra: Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher veio a prostrar-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. E ele disse, Jesus, olha só o que ele disse: Não fica bem, não é bom tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Olha só o que Jesus falou. Ela veio, pediu ajuda, e aí ele falou: Não, eu tô com os filhos. Não é justo tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Olha que loucura que é isso. O que está rolando aqui? Lembra que diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por que poucos são os escolhidos? Porque cada um tem que escolher por si só se é filho ou não. Se é filho ou não de Deus, se está com Cristo ou não está com Cristo. Essa mulher e a filha dela não estavam com Cristo. Os discípulos ali provavelmente estavam recebendo o pão, porque ele falou: não é justo tirar o pão dos filhos para jogar os cachorrinhos. O que é o pão? É o ensinamento, é a palavra, é a experiência com Cristo ali. Estava tendo a experiência com Cristo e a experiência com o próprio Pai, com o próprio Deus, porque Cristo é um com o Pai. Então, ele falou: não é justo tirar o pão de quem é filho. O que eu estou querendo dizer? Quem escolhe ser filho, quem escolhe ser uma árvore que vai dar frutos, ainda que não esteja dando frutos, mas você escolheu ser uma árvore que vai dar frutos. Então você está sendo adubado, você está recebendo tudo o que precisa para que você possa florescer e dar frutos. Cristo está te dando, Deus está te dando. E não é justo você dar a alguém que não quer receber. Só que aí ele termina, né? Aí ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Né? Ou seja, eu tô aqui e eu não vou sair daqui sem o que eu preciso, sem o que eu quero. Senhor, me ajuda. Nem que seja com as migalhas, mas me ajuda. Ou seja, ela se colocou num estado, ela se colocou de uma forma que poderia receber, nem que fosse um pedacinho, né, nem que fosse as migalhas do que os filhos ali estavam desfrutando, mas ela se pôs em que? Na condição. Ela fez a sua própria condição para poder receber. E aí, diante disso, Jesus respondeu: Mulher, grande é tua fé. O que acontece? Jesus é um desperto. Ele é um ser, é um mestre de mestres. Ele é um ser desperto. Ele sabe o que está acontecendo. Ele olha para você, ele sabe o que está acontecendo. E ele viu ali a mulher que ainda não tinha escolhido ser filha, mas que tinha o quê? Uma possibilidade de dar frutos. Que tinha o quê? Uma possibilidade. Então ele resolve o quê? Adubar. Ele resolve o quê? Dar o adubo para aquela mulher. Fazendo de uma forma o quê? Para que a fé dela venha a florescer, venha a mostrar. E ela possa escolher ser filha, ainda que não esteja dando frutos. E aí ele fala: mulher, grande é tua fé, como queres te seja feito. E a partir daquela hora sua filha ficou curada. O que eu estou querendo dizer? Quem escolhe ser filho vai ter seus privilégios. Né? Porque você escolheu ser filho, você está querendo a conexão com Cristo, querendo a conexão com Deus, querendo a conexão com o reino. É tão óbvio isso. Por exemplo, você tem seus filhos, você tem os seus sobrinhos, né? Quem é pai e mãe aqui, por exemplo, você tem seus filhos, seus sobrinhos, ou você que não tem filhos, mas você tem seus pais. Poxa, você pode fazer de um tudo ali para os seus sobrinhos, né? Por exemplo, mas
É óbvio que você faz mais pelos seus filhos. Da mesma forma que tem um rapaz que faz de tudo pelas tias e tudo mais, você que não. Só pra gente pegar um exemplo, né? Você que não tem pai, que não tem filhos ainda, mas tem seu pai e sua mãe, é óbvio que você tem carinho, que você gosta, que você admira outras pessoas, outros parentes e tudo mais, mas os seus pais, né, se você tem aquela conexão com eles, os seus pais têm prioridade. Aqui é a mesma coisa, o filho tem prioridade. Então, o que é isso do filho ter prioridade? Aquele que não é filho, que não dá frutos, que não faz nada com o que está sendo dado, vai ser tirado. O pouco que tem vai ser tirado, porque tem outros fazendo. Então joga para outros, porque ali vai render mais frutos. É isso que ele está falando. E aí chega ao ponto de que, ali é impossível dar frutos. Não tem mais condição. Tudo foi feito para que ali pudesse gerar algum tipo de fruto, mas não foi. Então, reseta. Reseta porque esse povo está perdido e vão se perder ainda mais, vão complicar sua vida e futuras vidas ainda mais. Então dá um reset para ver se aprende com a próxima. E aí que volta na parte da psicologia, personalidade, essência e ego. O eu, ele sempre vai estar ali com a pessoa, porque o eu, ele foi formado num tempo, mas ele nasce com a pessoa. Né? Toda a experiência que tem do eu, todo o eu que a pessoa criou naquele momento, a próxima vez que ela retornar, aquele eu estará ativo nela, em algum momento. Você pode ver, a criança quando é bebezinha, até seus 3, 4, 5 anos no máximo, ela é pura essência. Dali, daqui a pouco, ela começa a fazer coisas que você fala, caramba, de onde essa criança aprendeu, por exemplo? Por quê? Porque daí, daquele momento em diante, o eu vai começar a atuar sobre ela. Se você, mais uma vez, se você não viu o vídeo da personalidade essência ego, sugiro que você assista, que você vai ficar mais claro de entender esse ponto. Mas o lance é esse que eu queria falar. Não é um Deus maligno, não é um Deus tirano. É porque não tem mais o que fazer. E por não ter mais o que fazer, você vai servir de escala para outro. É muito claro. Acontece assim na natureza, é um princípio. E Deus e o Mestre, Jesus deixa isso muito claro. Beleza? Então, era isso que eu queria passar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo fez sentido para você, manda aquele like maroto, compartilha aí, porque a gente sabe que o YouTube não entrega o vídeo para ninguém, beleza? E bora lá, valeu! Tamo junto!